Olá, me chamo Tamires, sou residente de infectologia do primeiro ano do Hospital São José. O título desse trabalho é A Comunicação como Estratégia de Cuidado para Familiares de Pacientes em Fase Final de Vida. As autoras são eu, Yandra Sofia, Lara Figueiredo e Rebeca Gomes, todas residentes do Hospital São José. E aqui a nossa introdução. A comunicação, uma comunicação mais efetiva e empática, ela é uma habilidade que pode ser aprendida e melhorada, certo? Não é uma habilidade inata, ela é aprendida. Essa habilidade de comunicação é importantíssima para o trabalho em saúde, porque permite que o paciente e o familiar ele se sinta mais seguro e acessem melhor, né, tenham um melhor entendimento sobre tudo que está se passando em relação ao seu processo de saúde e adoecimento. Durante o caminhar de uma doença irreversível, ou seja, que não é mais passível de cura, ou seja, uma doença que tem um prognóstico desfavorável, as má notícias elas podem acontecer. E elas são informações que vão mudar muito radicalmente a perspectiva de futuro daquele paciente e da família. A comunicação de más notícias, ela tem algumas premissas básicas, né? São fatores que se devem observar sempre na hora de comunicar má notícias. A primeira é o profissional ele sempre deve se identificar para essa família, para esse paciente. Tem que se ter em mente muito claramente qual o objetivo dessa comunicação. Você tem que saber seguramente quais as informações essenciais do caso que vão ser ditas naquele momento. É preciso que se use uma linguagem clara, fácil de ser entendida pelos outros, independente de nível de esclarecimento, nível educacional. Sua linguagem como profissional tem que ser clara. É preciso também que você oferte a validação de sentimentos, que você reconheça os sentimentos que vão surgir após você comunicar as más notícias. Outra premissa muito importante é que a má notícia ela deve ser comunicada aos poucos, com calma, não se atropela as informações. Elas são dadas pausadamente, dando tempo para que as pessoas compreendam e processem a informação que você está passando. E nós temos também, muito importante, que você deve escutar com atenção e deve estar atento às expressões não verbais que vão surgir no momento. Dito isso, o objetivo desse trabalho é descrever a experiência na participação, né, da comunicação de más notícias realizadas pela equipe de cuidados paliativos de um hospital de doenças infecto-contagiosas, juntamente aos familiares do paciente. A nossa metodologia se trata de um relato de experiência, né? Foi realizada uma reunião com os familiares de um paciente que estava internado lá no Hospital São José. Na ocasião participaram um médico, uma enfermeira, duas psicólogas. Foi um momento que aconteceu junto ao leito. Nessa mesma enfermaria, no caso, havia só mais um paciente na mesma enfermaria, um paciente que não compactuava, certo? E como ocorreu esse momento? Foi feita a identificação de toda a equipe profissional para esse familiar, foi informado, né, claramente qual era o objetivo daquele momento, e em seguida as informações sobre a situação do paciente internado passaram a ser dadas, observando aquelas premissas básicas da comunicação de más notícias. Foi também conversado sobre as perspectivas futuras de condução do tratamento.
E tudo feito de modo bem afetivo, né? Dando espaço e tempo para que o familiar compreendesse o que estava sendo dito. E na ocasião, todas as dúvidas que o familiar tinha, foram esclarecidas pela equipe presente. Como resultados, percebeu-se que a comunicação de más notícias realizada conforme essas premissas básicas que a gente viu, né, que são premissas orientadas no Manual de Cuidados Paliativos, que é um documento recente que a gente tem, de 2020, utilizar isso permitiu que a família expressasse as emoções sobre o adoecimento do seu familiar e permitiu que a família tirasse as suas dúvidas sem pressões, vamos dizer assim. A gente conclui que a comunicação de más notícias ela é fundamental para cuidar melhor em saúde e também para fortalecer a relação que a equipe tem com o paciente, mas também a relação que a equipe tem com esse familiar. Aqui são as nossas referências e obrigada.